Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Curioso. Hoje traremos para vocês o top 10 maiores artilheiros do Flamengo em todos os tempos. Confira a lista até o final. Ao longo da trajetória do Clube de Regatas do Flamengo, vários craques vieram a surgir e se estabelecer na equipe carioca. E é claro que no geral os que mais ficam em evidência são os que mais balançam as redes. Desse modo você verá a lista dos maiores artilheiros do Flamengo em competições oficiais, e que entraram em definitivo na história do Mengão, um dos melhores times do Brasil e que possui a maior torcida do mundo. Confira o ranking. 10. Índio. 142 gols, 218 jogos, média 0,65. Aloísio Francisco da Luz, mais conhecido como Índio, atuou no Flamengo de 1951 até 1957. Uma das suas melhores atuações ocorreu quando ele interrompeu uma série invicta do Vasco da Gama em 1952, dando portanto início para a conquista do tri-estadual do Mengão nesse ano e nos anos seguintes, 1953 e 1954. 9. Zizinho. 146 gols, 329 jogos, média 0,44. Tomás Soares da Silva. O Zizinho atuou por mais de uma década na equipe rubro-negra, entre 1939 e 1950. Antes de Zico ele era o maior ídolo do Flamengo, e além disso Zizinho contribuiu para o primeiro tricampeonato do time, 1942, 43 e 44. 8. Bebeto. 151 gols, 307 jogos, média 0,49. José Roberto Gama de Oliveira, o famoso Bebeto, começou jogando pelo Flamengo de 1983 até 1989, e em 1996. Mas foi em 1987 que Bebeto ganhou o coração da torcida, quando na conquista da Copa União marcou um gol por jogo, inclusive o único da segunda partida da final contra o Internacional, depois do 0-0 do primeiro jogo. Ao longo de sua carreira, Bebeto conquistou a marca de ser um dos maiores artilheiros da seleção brasileira. 7. Leônidas. 153 gols, 149 jogos, média 1,03. Leônidas da Silva atuou no rubro-negro carioca entre os anos de 1936 e 1941, conquistando o Campeonato Carioca de 1939. Uma curiosidade revelada por um dirigente do Botafogo na época foi que o motivo dele ter saído do alvinegro carioca para o Flamengo foi a revelação que Leônidas era rubro-negro de coração, e portanto o dirigente não poderia aceitar que o jogador vestisse a camisa alvinegra, mas pulsasse um coração rubro-negro. 6. Jabas. 154 gols, 381 jogos, média 0,40. Jabas Batista jogou praticamente toda a carreira pelo Flamengo, entre os anos de 1933 e 1946. Apelidado de Flecha Negra, era um dos ponta-esquerda mais perfeitos da época e desse modo conquistou o Carioca de 1939 junto com Leônidas, além de ter contribuído para o primeiro tri-estadual rubro-negro. 5. Romário. 204 gols, 240 jogos, média 0,85. O baixinho Romário de Souza Faria iniciou sua trajetória no Flamengo em 1995 até 1996, quando então foi atuar no Valência da Espanha. Em 1997 foi emprestado para o Flamengo, quando novamente foi em definitivo para o Mengão de 1998 até 1999. Romário se tornou o único jogador fora da Europa a ser eleito o melhor do mundo. Isso ocorreu porque na votação em janeiro de 1995, ele já tinha estreado pelo time do Flamengo. Ele também é um dos maiores artilheiros do mundo em todos os tempos. 4. Perillo. 204 gols, 236 jogos, média 0,66. Silvio Perillo vestiu a camisa do Flamengo entre as temporadas de 1941 até 1947. Ele teve a grande responsabilidade de substituir Leônidas da Silva em 1941, e não decepcionou. Ele se tornou naquele ano o maior artilheiro do Campeonato Carioca em uma única temporada, com incríveis 39 gols. Como resultado, essa marca superou o recorde anterior que inclusive era do próprio Leônidas com 30 gols em 1940, e também do Nilo do Botafogo em 1927. 3. Henrique Frade. 216 gols, 412 jogos, média 0,52. Henrique Frade atuou por quase uma década no Flamengo, de 1954 até 1963. Ele conquistou vários troféus com o Clube da Gávea, entre eles 3 campeonatos carioca bem como o Torneio Rio-São Paulo de 1961. 2. Dida.
264 gols, 357 jogos, média 0,74. Edivaldo Alves de Santa Rosa, mais conhecido como Dida, jogou pelo Flamengo entre 1954 e 1963. Ele foi fundamental na final do Cariocão de 1955, quando marcou 3 gols e assim ajudou o Flamengo a erguer a taça de tricampeão estadual. E em primeiro lugar, Zico com 509 gols, 732 jogos, média 0,69. Em primeiro lugar disparado dos maiores artilheiros do Flamengo, está Arthur Antunes Coimbra, ou como todos o chamam, Zico. Brilhou no Flamengo nos anos de 1971 e 1983, e ainda entre 1985 e 1989. Foi eleito o melhor futebolista pela World Soccer em 1981 e 1983, e além disso conquistou o recorde do prêmio de melhor da América do Sul por 3 vezes. O Galinho de Quintino é um dos 4 brasileiros a figurar o Hall da Fama da FIFA, junto com Pelé, Garrincha e Didi. Gostou de saber sobre essa lista de artilheiros incríveis que passaram pelo Flamengo? Deixa nos comentários o que achou, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações.